E aí galera, beleza? Esse é o podcast Depois do Treino, o seu podcast para falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha, quando o treino acaba, mas nunca acontece porque sempre tem alguém atrasado para ir embora para casa ou para trabalhar? Então, aqui é o lugar. E aí galera, Denis aqui, hoje com Jax, Gemo e Vandão. E aí, galera, o Jax aqui, presente de novo. E aí, pessoal, beleza? Wanderson falando. Você sabe que, estudando pra esse episódio aqui, eu lembrei de Samurai X, Ô cara, louco. que pega bem essa parte de Era Meiji e tal, que a gente vai falar aí, já dando um spoiler do assunto, né? Aí eu lembrei de Samurai X. Caraca, Samurai X é incrível, né, velho? Um dos melhores animes, um dos melhores mangás e um dos melhores live actions que eu já vi, mano. Não, e retrata bem esse período da história do Japão, né? Assim, a gente não vai falar sobre Samurai X, tá, galera? Só deixando claro aqui. Mas Cara, eu adoro Samurai X. Aliás, o mangá é bem melhor. Enfim, é isso aí. Bom, pessoal, e no episódio de hoje nós vamos falar de judô, mas vamos falar de quando o judô foi criado, sobre a época, o porquê Jigoro Kano fez isso, descobrir que foi Jigoro Kano, caso você não saiba, mas eu acho que você já sabe. E é isso. O cara que tá aqui e tá descobrindo agora que foi o Jigoro Kano que criou o judô. Brother, assim, seja bem-vindo ao mundo, tá? Seja bem-vindo. É isso aí. 2 mais 2 são 4, a Terra é redonda e por aí vai, tá? Ó, parabéns, esse é o depois do treino, do primeiro treino dele, né? Assim, é coisa de maluco, mas beleza, é isso aí. Boa, quem sabe, né? Maravilha. Bom, pessoal, então já que a gente vai falar sobre a criação do judô, acho que é importante a gente falar da época, né? Falar um pouco da época que isso aconteceu e o que acontecia lá no Japão, já que a gente já sabe que foi criado pelo Jigoro Kano e ele era japonês. O ano foi em 82, só que foi em 1882. Jigoro Kano ele tinha 22 anos, né? Ele era bem novo. Ele tinha acabado de ingressar na faculdade, foi aí que ele conheceu os estilos de jiu-jitsu, né? Mas antes da gente começar a falar de Jigoro Kano, queria chamar vocês pra gente falar sobre a época. O que estava acontecendo no Japão naquela época, que muito provavelmente influenciou o Jigoro Kano a enxergar o que ele enxergou nas artes marciais, sabe? Então eu já queria começar por aí, pra vocês comentarem alguma coisa daquilo que vocês sabem, o que vocês acham interessante do momento do Japão. O que estava acontecendo ali na época? Cara, é até bom você falar um pouco sobre esse período do Japão, porque a gente vai voltar um pouco ali na Era Meiji, né? O período da Era Meiji foi um período complicado para o Japão, porque internamente ele fazia pouco tempo, né? Poucos anos, que as guerras internas tinham se cessado com a unificação ali do Daimyo, né? E depois disso, começou um movimento externo, né, dos outros países de quererem ter propriedades no Japão, né, se apossar do Japão a seu favor. Então, foi um período que teve muita mudança social, porque o povo japonês já era um povo muito fechado, né. Eu estudando para esse podcast aqui, eu tava dando uma olhada justamente sobre o que era a Era Meiji, e ela é meio que, se a gente pensar num equivalente às nossas aulinhas de história do ensino fundamental, ela é meio que a nossa revolução industrial que o Japão teve. Porque antes disso a gente trabalhava, o Japão ele trabalhava muito com feudalismo, né? Então você tinha as divisões de terra, e aí cada divisão de terra tinha o seu shogun, tinha o seu comandante ali daquele seu feudo, que era o sistema feudalista. E a Era Meiji, ela veio justamente para isso. Só queria te corrigir que, na verdade, quem você chamou de shogun eram os daimyos. Então, eu acho que você só trocou o nome. Os daimyos eram os senhores de terra. Então, cada porção de terra que tinha um dono, ele era o daimyo. O shogun, na verdade, ele era um cara só. Ele era, tipo, como se fosse o mestre dos daimyos, tá ligado? Ah, entendi. Então tá. Então, antes da Era Meiji, a gente tinha um sistema feudalista no Japão, né? Então você tinha a divisão de terra, cada uma com o seu daimyo. E aí, então, a Era Meiji, ela foi justamente a troca de todo um sistema político e econômico que teve no Japão. Então a gente teve aí a troca do feudalismo para o capitalismo, e com isso teve grandes mudanças em toda a estrutura japonesa, a estrutura governamental japonesa.
Uma das mudanças nesse período foi a industrialização mesmo, né? O Japão começou a ser um país mais industrializado, ele antes não tinha tantas indústrias. E sabe qual é a pega nesse período aí, na minha visão? É falar um pouquinho dos samurais. Porque os samurais nessa época, eles eram o braço armado do senhor de terras, do daimyo, né? Ele é como se fosse o exército daquele clã e daquele dono de propriedades. Então eles eram muito importantes para defender o grupo ou para atacar um outro grupo que fosse ameaça. Porque o Japão ele era muito grande para um governo único do imperador, né? Então ele não conseguia enxergar tudo, ele não via tudo. Quando a gente estuda sobre a unificação do Japão, aquele período de paz e todas aquelas informações que às vezes cai meio de paraquedas, a gente percebe que esses clãs lutavam muito entre eles. Eles queriam um dominar o outro. É o que a gente vê em filme mesmo, de Idade Média, é tudo muito parecido. Acho que o ser humano se comporta muito igual, sabe? É tipo, eu quero conquistar você, eu vou destruir se você oferecer resistência, para eu crescer, para eu ficar maior. E em um momento ali no Japão, os daimyos, que eram os senhores de terra, eles queriam unificar, eles queriam ser meio que dono de tudo e tá abaixo só do imperador. É como o próprio sistema feudalista, né? O feudalismo, Isso. ele era basicamente isso, né? Isso mesmo. É o domínio por terra, né? Então você tinha seu pedaço de terra, mas você queria dominar as terras alheias, né? Isso mesmo, É isso aí. Apesar de quem conhece a fundo de história, saber que tem pequenas diferenças do feudalismo japonês pro medieval, por exemplo, mas ainda assim era esse formatão, assim, sabe? Igual o Wanderson acabou de falar. E o samurai, ele é importante nessa época porque ele foi como eu falei, ele é a arma, ele é o guerreiro que tá ali para proteger num ataque, numa defesa. E aí na hora que começa essa modernização, na hora que o feudalismo deixa de existir, e aí o imperador consegue ter um domínio maior sobre tudo, e aí começa a ficar muito parecido como é hoje, né? Questão política, de divisão, de governadores e etc. O samurai perde a função dele. Sim, até quando o Vandão falou do Samurai X, né? Ele retrata esse período também, né? A parte do período que o samurai deixa de ter função, e também tem o decreto do imperador proibindo o uso de armas, né? O uso da espada em si, né? Naquele período, o Japão não tinha muitas armas de fogo, né? Também Legal. o mundo todo não tinha, mas começaram a introduzir arma de fogo no Japão. E na introdução das armas de fogo, proibiram o uso da espada, que é onde o samurai perde a função e começa a criar outras habilidades para se manter. Ô Gemão, deixa eu complementar isso que você falou tá certíssimo, cara. Mas acho que vale reforçar sobre a arma de fogo. E aí o que você falou está certo. Tinham poucas armas de fogo. E aí eu queria reforçar isso aí, porque muita gente acha que samurai não manuseava arma de fogo. Já existia. Não foi com aquela abertura da era Meiji que as coisas de fora começaram a chegar. Muito antes, lá em 1500, os portugueses e tal. Lógico que muito pouco, bem pequeno, né? E aí você tem artes marciais, eu não vou me recordar o nome agora, de manuseio de arma de fogo. Então o samurai tinha sim arma de fogo, mas como você disse, era muito pouco. Eu li no livro do Musashi, ele explicando por que a arma de fogo não era tão utilizada, não era tão útil. Que o samurai ele até preferia a espada ou a lança, e aí não vou entrar em detalhes no uso de cada arma, mas eles achavam não tão eficientes, e ele compara até com arco e flecha, porque a arma de fogo ela fazia muito barulho, ela fazia fumaça, e você só tinha um tiro, e para fazer um segundo tiro era muito demorado. Em comparação ao arco e flecha, era limpo em relação ao barulho, era limpo visualmente, e você conseguia recarregar mais vezes. E aí eu não sabia disso. E aí, até falando igual o Vandão, né? Eu estudando para esse podcast, eu aprendi isso. É interessante, porque apesar da gente ter conhecimento, a gente quer se preparar para fazer o melhor possível, e a gente percebe que tem mais coisa ainda para aprender, né? Então eu quis fazer esse gancho porque a gente, sei lá, muita gente acha que não tinha arma de fogo. Tinha, mas não era usado, e tinha até motivo pra isso, né?
É isso, e na verdade assim, o que eu acho interessante quando a gente tem a transição do período Edo para a Era Meiji, né? E complementando um pouco o que vocês dois estão falando, o porquê que foi proibido o porte de espadas, né? Que na verdade é um pouco mais além do que isso, né? Foi proibido o porte de armas por não aqueles que pertencessem ao exército japonês. Legal. Com a transição da Era Meiji para a criação do Estado japonês, você teve a criação do exército japonês, que era quem deveria portar armas dentro do daquele Estado democrático que estava nascendo, né? Não é bem democrático, né? Enfim, dentro daquele Estado que estava nascendo ali. Com características democráticas, né? Então. De organização sobre um governo. Justamente. E aí, por isso, então, que teve o decreto proibindo o porte de espadas, que era a arma mais utilizada, né? E o total, isso que eu acho muito curioso, o total desprezo até pela classe samurai, que na época, pesquisando, lendo aqui e tal e tudo mais, na época correspondia a 6% da população japonesa. Caramba, bastante. Então esses samurais acabaram virando comerciantes, vendedores, acabaram procurando outras profissões e muitos outros inclusive, praticaram o seppuku, né, que é o suicídio japonês, né? E o samurai em si é muito interessante que ele era criado como uma máquina de guerra, né? Então, além de estudar o manuseio de armas, ele estudava o quê? É isso aí, gente, justamente, as artes marciais. Então, foi um período, a Era Meiji foi uma transição, de certa forma, forçada para esses samurais. Foi uma transição bem drástica, né? Exatamente. Para alguém que era criado para aquele ofício, criado para proteger o seu daimyo, para de repente alguém que não cabia mais, que não pertencia mais àquela nova era que estava nascendo no Japão naquela época, né? Até um exemplo desse período de transição, né? Uma coisa que aconteceu bem drástica foi a questão das escolas de artes marciais. As escolas, elas tinham muitas escolas e elas ensinavam Jujutsu. E com essa transição drástica, deixou de ter importância para os japoneses aprender uma arte marcial. Então, muitas das escolas acabaram fechando, né? Ou por falta de aluno, ou simplesmente por falta de interesse da sociedade mesmo, já que não tinha mais guerra. Né? É legal você falar isso, Gemo, porque realmente quando uma coisa acaba acarretando a outra, né? Quando o samurai ele perde sua função, ele perde o porquê dele existir. E aí regras começam a ser criadas para desincentivar, como o porte de arma, até mesmo porque, enfim, para manter o monopólio da força, que seria o exército, que seria a força lá do imperador e tudo mais. E aí você começa a criar mecanismos para enfraquecer, para tirar a função daquilo. Então, samurai não é necessário, arma não é necessário, técnicas de lutas não são necessárias, né? E aí acaba entrando em baixa mesmo, né? Então, eu não consigo imaginar qual era a popularidade de treinamento de artes marciais, mas com certeza ficou bem menos popular porque começa a se criar um discurso para desincentivar aquilo, né? Então, a força não é mais necessária, a violência não é mais necessária. Então, eu realmente imagino que a arte marcial acaba ficando em desuso, né? Ninguém mais quer aquilo, porque acaba se falando que aquilo é ruim, aquilo é desnecessário. Então, e aí é legal a gente introduzir todos esses porquês, porque lá na frente o Jigoro Kano ele vai achar uma utilidade muito maior para a arte marcial, né? Então talvez alguém que estiver ouvindo tá se perguntando por que a gente tá falando tanto de Japão feudal, de samurai e de Jujutsu ou Jiu-Jitsu, né? Na pronúncia aportuguesada, mas a gente vai falar Jujutsu, que é para diferenciar do Jiu-Jitsu atual. E é realmente para tentar explicar, para tentar entender por que Jigoro Kano pegou algo que ninguém queria mais e achou uma utilidade para aquilo e virou algo fenomenal, sabe? É legal essa transição, né? Até um ponto relevante é que, assim, você tem que imaginar que naquela época o samurai era uma das principais classes Verdade. de pessoas, né, no Japão. É como se fosse um empresário hoje, cara. Hoje todo mundo quer ser empresário, porque o empresário é o cara que detém o capital, que detém o poder, que é importante para a sociedade. Fala do status, né? Eu não quero ser empresário não, viu? Eu tô de boa. Naquela época o status era esse, era ser um samurai, né?
naturalmente tinham várias regras para se tornar um samurai, a gente não vai entrar no detalhe, não era uma coisa que qualquer pessoa que fosse um camponês pudesse virar um samurai, mas teve várias exceções, né, na história do Japão que permitiam essa ascensão de classe. E imagina acabar uma das classes mais cobiçadas, agora não vale mais. Imagina que tenso. É esse o sentimento que o Japão teve naquele momento. O cara que era o mais importante na sociedade, de repente ele não vale mais nada. E é esse o ponto que a gente queria mais enfatizar pra gente poder seguir pro início da história do judô, né? Legal. E aí eu fico pensando, cara, o quanto isso deve ter, o quanto a situação da sociedade, todas essas mudanças deve ter influenciado o Jigoro Kano a perceber as artes marciais e achar um propósito para uma necessidade também. Eu fico imaginando o quanto devia ser ainda deficitária a educação, vindo de um sistema feudal, não tem escola para todo mundo, né? Nem todo mundo é alfabetizado, e aí eu fico pensando, ele também enxergando essa necessidade, né? O Japão se modernizando, as coisas se ocidentalizando, e essa questão da educação, né? Ele foi um entusiasta na parte da educação, ele é considerado o pai da educação física, né? No Japão. Então, olha que interessante aquela frase que diz que o ambiente molda a gente, né? Quanto isso pode ter influenciado dele enxergar uma necessidade e achar uma solução. Pô, o Jigoro Kano era empreendedor, cara. Ele enxergou uma necessidade e criou um produto para aquela necessidade, cara. Meu Deus. É engraçado, mas se você trouxer pro presente, né? É exatamente isso. O empreendedor de sucesso, vamos dizer assim, ele enxerga a necessidade e enxerga uma solução para aquela necessidade, né? A única coisa que eu acho que diferencia assim muito o judô do Jigoro Kano pro empreendedor de sucesso é a finalidade, né? O empreendedor ele quer ganhar dinheiro. Boa. E o judô não foi para isso, né? Boa. Em nenhum momento o Sensei Kano pensou em ganhar dinheiro. Esse foi, acho que, a última coisa que ele pensou, né? Talvez. Se chegou a pensar. Que susto, eu já achei que tava participando de uma pirâmide já. Judolex Free, vamos lá. Chama um amigo pra participar. Ó, já tem o BGG Flix lá, né? Aqui é o Judoflix. Boa. E dando continuidade à nossa conversa, uma das partes mais interessantes, pelo menos pra mim, que foi de aprendizado e de percepção, é quando o Jigoro Kano ele tem o primeiro contato com o Jujutsu, né? Ele era novo, ele acaba de entrar na faculdade de Tóquio, e aí provavelmente ensina-se Jujutsu lá, porque é ali que ele tem contato. E aí a história fala que ele era vítima de bullying, né? Como a gente diz hoje. Por ele ter uma estrutura pequena, a galera pegava muito no pé dele. E aí, assim, pegar no pé eu acho que é meio romântico, né? Acho que a galera descia o cacete mesmo, porque naquela época não tinha muito o politicamente correto, né? Tipo, não faz isso. A galera... Se na nossa época de escola a gente já tomava um safanão, imagina um Japão pós-feudal, né? Será que o Jigoro Kano ele era chamado de gemo? E ele não gostava? Será que era isso? Era daí pra pior. E aí ele inicialmente ele enxerga um benefício no jiu-jitsu pra se defender, né? E fala que ele começa a ganhar corpo, né? Enfim, faz bem pra estrutura física dele, apesar dele continuar pequeno. E aí eu acredito que ele praticando o jiu-jitsu, ele começa a perceber, e olha que interessante, pelo que a gente lê, ele vai aprender para poder se defender. Só que praticando, aparentemente ele enxerga um outro benefício, ele enxerga aqueles benefícios que, enfim, que a gente vai comentar, mas é sabido de todos. E aí ele começa a perceber isso. E aí ele começa a aprender um estilo de jiu-jitsu, o mestre dele morre, ele vai aprender um outro estilo de jiu-jitsu,
Depois de uns 5 anos, mais ou menos, isso pra mim foi de explodir a cabeça. Depois de uns 5 anos que ele tá aprendendo jiu-jitsu, ele funda a Kodokan. Ele continua aprendendo. O mestre de Kitoryu, que vocês vão falar mais pra frente, acompanha ele na Kodokan, continua ensinando na Kodokan, ele continua desenvolvendo. Então, olha que interessante, ele não era aquele mestre velhinho que se assenta sobre a pedra, que já tem o conhecimento de tudo e simplesmente institui alguma coisa. Não, ele foi aprendendo, ele foi descobrindo, ele foi moldando. Ele adaptou muita coisa, ele tirou muita coisa, ele criou muita coisa dentro do judô. Acho que na hora que a gente for falar dos estilos de Jujutsu, dá pra comentar sobre isso. Mas isso pra mim foi interessante pra caramba. Perceber que ele, com o tempo, ele foi construindo, ele foi adaptando e aparentemente ele nunca parou com isso, de adaptar, de aprender. Então, pra mim, essa é a parte mais interessante. Essa é a parte que impressiona. E ele era muito novo também, né? É verdade. E começou a treinar tarde também, né? Porque hoje em dia a gente começa a treinar muito jovem, né? Às vezes com 7, É verdade. 5 anos, já tem gente treinando, né? É. E o Sensei Kano, ele começou com, se eu não me engano, 22 anos já, cara. assim, bastante velho, né? Vamos dizer assim. Desculpa aí, Gemo. 22 é quando ele institui a Kodokan. Né? 5 anos antes ele começa a aprender Jiu-Jitsu. Então ele tinha, quem sabe fazer conta? 17? Conta difícil essa, hein? Sou de humanas, né, cara? Ele era novo, mas não tão novo pra começar a treinar, né? Então. Isso, verdade. É um ponto que chama bastante atenção. E ainda novo pra caramba, porque com 22 anos ele já fez a Kodokan, ele já tinha um conhecimento muito grande pra época. Muita responsabilidade, né, cara? Imagina, você abrir um dojo. Lembra quando você tinha 22 anos? Imagina abrir um dojo, ensinar uma coisa nova, porque as transformações que ele faz nos estilos de Jujutsu torna algo novo. Mais pra frente, ele aceita aluno interno, ele abre uma escola de inglês junto com o dojo. Então imagina, cara, que responsa, o cara novão, fazendo essa transformação toda. É de admirar mesmo o que ele fez, mano. A gente nem vai entrar muito no assunto do Jigoro Kano como pessoa, né? Porque eu acho que isso dá um episódio completo. Legal, dá mesmo. A gente vai precisar abordar isso com mais calma, até para falar um pouco da minha percepção sobre o Jigoro Kano como pessoa na sociedade japonesa, né? Maravilha. Vandão, o que você sabe dos estilos de judô que o Jigoro Kano aprendeu? Rapaz, eu ia até perguntar isso pra vocês, assim, ia questionar vocês, porque na verdade, quando a gente fala Jujutsu, né, tinha uma cacetada de escolas de Jujutsu, né? Verdade. Uma cacetada de tipos de artes marciais, né? E então, apesar dele ser um menino prodígio de 17 anos, que com 22 fundou a Kodokan, dois Jujutsus foram os principais na construção do judô. Ele foi agregando outros, né, mas ele estudou principalmente 2 Jujutsus. O Tenshin Shinryu e o Kitoryu. Primeiro, o Tenshin Shinryu, que era um Jujutsu muito popular na época, baseado em técnicas de arremesso. Na verdade, o Tenshin Shinryu, ele era baseado bastante em técnicas de asfixia, né, Shimei-waza, e técnicas contusivas, né, Atemi-waza. Mas ele também tinha Nage-waza nas suas lições, né? Uma coisa curiosa, cara, não sei se vocês chegaram a ver isso. O Tenshin Shinryu, ele existe até hoje. É verdade, cara. Lá no Japão a galera manteve vivo. Existe uma federação internacional cuja principal sede não é no Japão. Olha só que loucura. Louco, Espanha. Porque espanhol gosta de arte marcial japonesa. Inglaterra. Caraca, mano. Que da hora. É na Inglaterra. Na verdade, existe o Tenshin Shinryu, ele ainda carrega muito dos moldes tradicionais de Jujutsu, né? Onde pouquíssimas pessoas conseguem dominar completamente a arte daquele jutsu. Legal. Pelo que eu vejo, cara, o Tenshin Shinryu era uma arte bem completa na questão de variedade, né? Eu vejo, às vezes eu procuro algum vídeo, alguma coisa, eles usam armas, eles usam espada, bastão, e essa variedade de técnica corporal que você falou. Então eu imagino que para alguém chegar ao ponto de dominar
todas as técnicas que estão contidas lá realmente devem ser pra poucos mesmo. Cara, e é doideira quando você para pra ler sobre o Tenshin Shinryu, que ele tinha, tipo, técnicas, dentro das técnicas supremas desse jutsu, óbvio que você não vai achar isso no Google, nem no Wikipedia, nem no Bing, você consegue ver... Eles falam que eles têm técnicas de cura e recuperação de vida, assim, é meio... Mano, é legal você tocar nesse assunto, cara, porque isso passou pro judô, só que eu acho que pela complexidade, que é aquelas técnicas de kapô, quatsu, alguma nomenclatura assim. Então quando você acha a literatura antiga de judô, o judô teoricamente tem essas técnicas de ressuscitação, né? Então, pelo que eu imagino, seja fazer alguém acordar por ter desmaiado de um estrangulamento, ou quando bate muito forte com as costas, talvez luxação de articulação. Eu acho que pela complexidade do assunto foi se perdendo, né? Eu acho que não tinha quem passar adiante, né? E meio que acabou morrendo. Mas é legal você lembrar disso aí, mano. Talvez como a forma que o judô chegou aqui no Brasil, né? Essas técnicas não foram tão difundidas. Verdade. Mas se você pega o livro do Jigoro Kano, o Judô Jigoro Kano, escrito pelo sensei, lá tem várias técnicas de recuperação, né? Eu não vou conseguir aprofundar o assunto, porque eu não tenho muito conhecimento sobre ele, mas lá tem alguma coisa assim, dá pra estudar por lá. Legal. Eu imagino, cara, que seria tipo fisioterapia, sabe? O conhecimento que um fisioterapeuta tem hoje, eu acho que é o que mais se aproxima desse conhecimento, e muito provavelmente essa galera foi aprendendo no acerto e erro, né? Não tinha talvez uma escola pra aprender isso, e já devia ser difícil quem conhecesse, né? Imagina repassar. Eu já imaginei Jesus ressuscitando ao terceiro dia, manja. Já... Você foi bem mais longe, né, cara? O cara morreu, vamos pôr a mão em cima dele e ele acorda, né, cara? Lázaro, levanta, né? Uma das profissões que os samurais seguiram depois que foi abolido o uso da espada foi essa questão de fisioterapia, massagem, essas coisas. Ah, olha aí. Porque eles tinham muito conhecimento, legal, né? Acho que pra se curar, né, de ferimento, de machucado, pra estar pronto pra próxima, né? Com certeza muitos deles já devia ter um conhecimento aprofundado disso aí, né? Até fazer um adendo aqui, né? O mangá Vagabond, que fala sobre a história do Musashi, até no próprio livro do Musashi, ele cita alguns trechos assim, ele não deixa claro o que ele tá fazendo, né? Mas ele faz algumas coisas de recuperação, né? Depois de algumas batalhas. Olha que legal. Só deixa eu te corrigir, Gemo. Eu ouvi isso a vida inteira e eu sempre deixei passar que o nome do cara é Musashi, cara. Não é com Z, tá ligado? É com S. Mas... É com S mesmo, mas só fala assim. Então tá bom. O Musashi é seu, você fala disso que você quiser. E só pra quem tá ouvindo associar um pouco o jutsu com o judô, o que a gente vê de Tenshin Yoryu no judô? O Sotogari, Haraigoshi e o Seoi-nage são 3 técnicas aí de cara que a gente pode falar que são baseadas diretamente no que o Tenshin Yoryu faz. E depois ele aprende o Kito, né? Kitoryu, que acaba sendo bem parecido, e na literatura a gente acha que tinha bastante projeção e bastante técnica de solo, né? Bastante técnica de domínio. Assim, o que diferenciava assim o Kitoryu do Tenshin Shinryu era que o Kitoryu, ele enfatizava mais as técnicas de arremesso. Então ele enfatizava mais o Nagewaza. O Tenshin Shinryu, ele já enfatizava mais as técnicas de Tatami Waza, né? Então, que eram as técnicas no chão, que eram os estrangulamentos, as técnicas feitas em articulações, as imobilizações, essas coisas. Então, essa que era a grande diferença. Então, no fundo, os dois acabavam se complementando, né? Uma coisa curiosa do Kitoryu é que ele foi um jutsu que foi idealizado para se lutar com a armadura do samurai, né? Pô, legal. Então, as projeções que eram planejadas, você imagina um samurai com aquela puta roupa gigantesca lá, fazendo técnicas de projeção, de arremesso, né? Eram movimentos bem... mais amplos, né? Legal. Eram movimentos bem amplos porque você precisava se movimentar com uma roupa que por natureza, que por concepção, afinal de contas, roupa de samurai tinha muito de combate com espada, né?
Então você tinha que pensar em técnicas de projeção mais amplas para que você pudesse conseguir se movimentar usando aquele uniforme, aquela armadura grande e pesada que era uma armadura de samurai, né? Tem até um kata no judô, né? O Koshiki no kata, que provavelmente veio desse estilo de Jujutsu. E eu lembro das primeiras vezes de eu ter visto esse kata, não me fazia muito sentido. Os golpes, as técnicas não pareciam muito condizentes, sabe? E aí quando eu descobri que esse kata ele foi desenvolvido pensando num combate com armadura, cara, passou a ter total sentido. Todos os golpes, eles encaixavam perfeitamente, cara. Então, às vezes, um detalhe de uma informação faz a gente ter a compreensão daquilo que não conseguia enxergar, é legal. E até tem alguns vídeos na internet que você encontra os Jujutsuka fazendo o kata com armadura, né? Tem mesmo. E aproveitando que a gente tá comentando essas diferenças desses dois estilos de Jujutsu com o de Judô, a gente sabe que o Jigoro Kano, ele adaptou bastante coisa, criou bastante coisa e tirou bastante coisa. Eu digo coisa, são técnicas, né? Então o Jigoro Kano tira aquilo que ele acha que ou não é muito eficiente ou é muito letal para uma prática constante, né? Ele modifica algumas coisas, introduz coisas novas, até de outros estilos de luta. E por que eu tô falando isso? Porque quando você compara as técnicas, os golpes dos estilos antigos para o estilo pro judô, né? Como o Jigoro Kano adapta, como o Vandão falou, né, que é perceptível que o Sotogari, Seoinage, Haraigoshi vem do Tenshin. Quando você percebe a execução lá no estilo antigo com a execução no estilo novo, você percebe quando se diz que Jigoro Kano ele favorecia muito as alavancas. Quando você ouve isso, quando você é iniciante no judô e ouve que Jigoro Kano dava muita atenção na questão de alavancas e tal, você até entende, mas sabe, tipo, legal, mas e aí? E aí quando você percebe a diferença dos estilos, você entende isso de fato. Quando você vê os golpes lá no Jujutsu sendo aplicados, normalmente o inimigo tá vindo te golpear, ou com a mão, ou com uma arma. Então você realmente aproveita o movimento do inimigo, né, a força que ele exerce contra você, tudo isso que a gente aprende. Só que no judô muda um pouquinho, porque normalmente o outro lutador de judô, o outro judoca, ele não vai vir te dar um soco, ele não vai te empurrar de forma desnecessária. E aí a gente percebe a importância do Kuzushi, das alavancas para desequilíbrio. Elas são muito mais necessárias no judô do que nesses estilos antigos. Então, o golpe é praticamente o mesmo, mas a forma de iniciar o golpe, a forma de começar a aplicação, ela é bem diferente. E aí você começa a entender por que se diz que Jigoro Kano estudou e favoreceu tanto essa questão de alavanca. Porque você precisava provocar no judô, né? Você precisa provocar o desequilíbrio do adversário muito mais do que nos estilos antigos que a pessoa já vinha te atacar e tudo mais. Isso pra mim foi um aprendizado bem, bem interessante que me faz ver o judô de uma forma diferente. Até a finalidade mudou, né? Porque no Jujutsu antigo, a finalidade do golpe era matar, né? Qualquer golpe que fosse desferido, o objetivo era matar o oponente, né? Ou no mínimo te neutralizar na hora ali, né? Pelo menos. Sim, quebrar uma perna, um braço, algo que impedisse ele de te atacar de volta. Isso, E no judô, esse objetivo não existe, né? No judô, o objetivo é você continuar aprendendo, né? Continuar lutando. Então, esse objetivo de matar acaba perdendo o sentido, né? Legal. Bom, galera, agora eu vou lançar pra vocês aí, acho que é o X da questão, né? Por que Jigoro Kano mudou o nome da arte? Se Jujutsu já era tão conhecido, talvez o termo mais conhecido, por que ele pega um outro termo que já existe e ele tenta desassociar a imagem dele
das artes que ele usou, que ele aprendeu. Então a fonte que ele consome, ele tenta se diferenciar. Por que vocês... É lógico, né, que a história diz isso, né? Mas qual é a visão de vocês sobre isso aí? Bom, eu acho que ele tentou diferenciar porque ele implementou uma metodologia de ensino, né? Uma didática, que até então não existia. O Jujutsu, ele era ensinado por repetição. O cara te jogava 100 vezes e se você aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, cai mais 100. Então era a forma que os mestres tinham de passar o conhecimento. Em sua maioria, claro que não eram todos que faziam isso, né? Então, quando o Sensei Kano viu que ele teria muita dificuldade para aprender, ele decidiu fazer uma metodologia nova para ensinar e a partir daí ele definiu um nome diferente para não se confundir com o antigo, né? Eu acho que a maneira mais direta de falar sobre isso é porque, assim, o Jujutsu ele se preocupava muito com a parte do combate, né? Com a parte do um contra o outro. E aí a transição pro Judô, ela já traz um pouco do caminho ético, né? De aprendizados éticos, de uma transição filosófica que ele queria dar. E aí eu entendo que o Jujutsu já não compatibilizava muito bem com o que ele estava ensinando, que era muito mais uma questão de trajeto, uma questão de caminho, e aí por isso do judô, né? Por isso do caminho suave. Apesar de não discordar do que vocês falaram, eu vejo por um ponto de vista mais central, que era o objetivo final de cada arte. O objetivo final dos estilos de Jujutsu era o combate, era neutralizar o outro, e o objetivo final que Jigoro Kano queria para o judô era a educação, né? Tanto a educação física quanto a educação moral e a necessidade do treino contínuo, né? Então, apesar do judô ainda ser uma luta, ser uma arte marcial, queria-se atingir um objetivo final diferente, então talvez por isso que ele quis dar um nome diferente. Então, apesar de não discordar de vocês, eu vejo de uma forma um pouco diferente, se é que isso é possível. Depois que ele criou o judô, né, criou o método e tudo mais, ele fundou uma escola chamada Kodokan para ensinar o método o judô, o método de ensino dele. E disse ele: em 1882, eu fundei a Kodokan para ensinar o judô às outras pessoas. A Kodokan é literalmente a escola para estudar a maneira, porque judô é mais do que uma arte do ataque e da defesa. É uma maneira de vida. Olha que lindo, caras. Ai, uma lágrima aqui agora. Juntando as aptidões que adquiri junto às várias escolas de Jujutsu e adicionando meus próprios dispositivos e invenções, fundei um sistema novo para a cultura física, treino mental e treino de competição. A este método eu chamo Judô Kodokan. Bravo. Sensacional, né? Não, eu falo, cara. Jigoro Kano, empreendedor de sucesso, criou algo que durou mais de 100 anos e tá aí ajudando a vida das pessoas, cara. Quase uma pirâmide. Caraca, agora é só você vir, trazer mais 2 amigos e esses 2 amigos trazer mais 2 amigos que a gente vai dominar o mundo, mano. Isso, sensacional, muito bom. Dessa fala, a parte que eu mais gosto é aquela frase: porque o judô é mais do que uma arte do ataque e de defesa, é uma maneira de vida. Porque isso deixa claro que o judô ele não termina no tatame, ele vai extrapolar a maneira que você vive e tudo que você desenvolver na sua vida vai estar em volta do judô. É aquilo que eu comentei no outro episódio, né? Você desce do dojo, mas o judô não sai de você, né? Jigoro Kano, como um empreendedor de sucesso, ele teve sucesso na sua empreitada. O judô passa a ser reconhecido no Japão, tanto pela sua eficiência em combate, mostrado por desafios, e tem até uma parte na história que fala de uma competição de estilos para ser ensinado na polícia, mas vamos deixar para falar isso em outro momento. E o judô tem um bom resultado, e a questão educacional também se enxerga. Jigoro Kano entra nessa parte de educação mesmo, né? Como professor, ele se torna ministro da educação,
em um determinado momento o judô passa a ser obrigatório nas escolas, e você percebe que o Jigoro Kano vai crescendo, o judô vai crescendo, o Jigoro Kano toma proporções enormes, ele se torna o primeiro oriental a fazer parte do Comitê Olímpico, e o nome dele, o nome do judô cresce e espalha pro mundo, e o judô é o que é hoje, né? Um dos esportes mais populares no mundo. Bom, galera, e essa foi a nossa resenha depois do treino. Falar um pouco da criação do judô, como se deu esse processo, o que a gente entende. Como que se construiu toda essa pirâmide. Judex Free, traga 2 amigos e fique rico. E é interessante a gente comentar a nossa visão, aquilo que a gente entende, né? Porque ler um texto é uma coisa, e o que aquilo significa pra gente é outra, né? E aí quando a gente troca essas informações, quando a gente comenta e ouve do outro, isso ajuda a gente a construir o conhecimento. É isso aí, esse foi o depois do treino. É isso aí, galera, valeu. O assunto é sério, mas a gente faz umas brincadeiras aqui. Só reforçando, né? Comentem aí o que vocês acharam nas redes sociais. Mandem e-mail com sugestões, digam o que vocês acham, opiniões, de repente alguma referência que vocês acham pertinente aí, a gente tá dando uma olhada sobre esse assunto. E obrigado por ter estado conosco aí nesse tempo aí. É isso, nos próximos episódios a gente vai continuar falando de judô, de Jigoro Kano, enfim, todo tipo de assunto que empreendedorismo que aborda, e todo tipo de assunto que possa fazer parte do universo do judô. Abraço! Um abraço, pessoal. Abraço, gente, até a próxima. Ô Gemão, antes de entrar no Judô Jiu-Jitsu, deixa eu comentar uma parte interessante de do momento que o Jigoro Kano ele aprende Jiu-Jitsu e tudo mais, que eu acho que tem coisas bacanas pra tirar dali. Tá. Mas calma, isso aí eu já vou colocar em outro bloco, certo? Tá bom. Aí entra a musiquinha e tal, e vamos entrar em outro bloco. Tá bom, beleza, perfeito. Eu só ia acrescentar, Denis, que você falando essa parte, aí a gente vai só resgatar um pedacinho da Era Meiji, que era aquela parte que a gente fala que na época do período feudal tinha o Kenjutsu, tinha o Sojutsu, tinha Kyujutsu, vários jutsus, o jutsu do clone. Meu Deus. E o Jigoro Kano, apesar de ser um menino prodígio de 17 anos, ele não sabia todas, né? Ele sabia 2. A Tenjin... Opa, pera aí. É Tenshin, viu? Tem algumas partes do... É Tenshin, né? Tá escrito com J. Tá. Então, apesar dele ser um menino prodígio de 17 anos, ele não estudou todos os Jujutsus, né? Até porque você passava uma vida toda estudando o Jujutsu. O Jigoro Kano, ele baseou o Judô em 2, na verdade, né? A Tenshin Shintoryu e a Kitoryu. A Tenshin... Peraí, falou errado, mano. Tenshin Shinryu. Tenshin Shinryu. Shinryu Ryu. Tenshin Shinryu Ryu. Ryu. Tenshin Shinryu. Shinryu. Tenshin Shinryu Ryu. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Somos nós.